E aí pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá. Nessa aula aqui eu vou passar um conjunto de slides para vocês apresentando mais uma técnica para que vocês possam descobrir mais classes, né, dentro do projeto de vocês. Então vamos lá. Bom, então aqui, uma vez que você efetuou a primeira análise discutidas anteriormente, né, ou seja, você escreveu a história, fez o diagrama de atividade do processo, elegeu as classes principais e, por fim, elegeu os atributos dessas classes. O que a gente pode estar fazendo? A gente tem que ampliar como que a gente efetivamente vai olhar as classes de forma global, né? Então, e aí sim fazer uma montagem dessas classes de forma que a gente consiga entender o propósito do cliente, né, por que ele quer o sistema, e colocar isso num formato de classes, né? Então isso é uma tarefa muito complexa, né, que eu vou tentar aí passar para vocês. Então quem já elegeu as classes, né, fez as tarefas anteriores, vai ficar um pouco mais fácil para entender agora esse desdobramento, ok? Então, a gente está trabalhando para unificar os estoques de uma empresa, certo? Então, é o mesmo exemplo que a gente estava vendo, onde ela tem esses estoques, né, em diversos locais, né, de produtos acabados. Então, quanto mais a gente facilitar a procura desses produtos, né, junto aos estoques onde eles estão alocados, a gente vai diminuir o tempo de tomada de decisão da empresa se vai produzir ou não vai produzir, né? E isso vai partir do vendedor. Então o vendedor não encontrou aquele produto, ele vai avisar alguém da empresa dizendo: olha, não tem esse produto, então tem que produzir porque eu não tenho o que vender. Então daí que vem a ideia das entidades provedoras e entidades receptoras. Por quê? Porque se você olhar quando você fez as classes, provavelmente você estabeleceu uma classe lá principal. Mas é interessante que você olhe para essa classe novamente e verifique se ela está dentro do propósito, né, que você efetivamente deseja. Então vou dar um exemplo aqui. Ó. Então a ideia é eleger as entidades que irão prover informações para que possamos trazer agregações. Por outro lado, serão vistas como provedoras. Então, assim, se a gente pegar as entidades e a gente olhar para ela, a gente vai perceber que ela depende de outras entidades, né? E essas entidades da qual ela depende, a gente vai poder elencar como sendo provedora ou sendo receptora. Então, por exemplo, local do estoque, tipo de produto, cidade, estado, endereço, né, são classes que vão ser provedoras de informações, né, ou seja, elas vão agregar valor a uma outra entidade, né? Então, essas entidades têm por característica prover informações a serem agregadas de forma que a classe principal fique amparada por outras classes e possa então tratar somente daquilo que ela realmente precisa. Agora veja o exemplo. O produto precisa de local, né? O produto, né? Então, veja, no nosso caso ele precisa, né? E como iremos separar o produto A, que está no estoque 1, do produto A, que está no estoque 3? Né? Então você vai perceber que a sua classe ali
de produto, ela ficou o quê? Um tanto quanto deslocada, né? Ou seja, ela não vai conseguir suprir essa modelagem. Ela vai ter um problema. Ou seja, você só vai conseguir, se você fizer só uma classe produto, como geralmente a gente faz, essa classe produto ela não vai conseguir dizer quantos produtos tem em cada estoque, né? Ela vai conseguir dizer assim, ó, o produto A tem X. Mas na verdade eu não quero isso, eu quero saber, aquele produto A eu tenho, sei lá, 100 unidades, mas 50 está no estoque 1, outros 50 está no estoque 3, tá certo? Então, ó, é aí que entra as classes provedoras. Veja, precisaremos de uma classe que guarde os produtos que são vendidos pela empresa, que seria a base de produtos que a empresa fabrica e estoca. Ou seja, não poderemos alocar nos estoques produtos que não sejam vendidos pela empresa, obviamente. Portanto, essa classe que podemos chamar de produtos base, né, que terá os atributos, né, ela vai ter os atributos mais simples possível, ou seja, o ID, o código, né, que pode ser o código de barras, então um código formado pela empresa, a descrição desse produto e a situação dele, né, se ele está ativo, inativo, excluído e tal. Perceba que essa classe ela não tem quantidade, ela não tem nada, ela só estabelece o que aquela empresa vende, os produtos que ela vende, são as bases dos produtos que a empresa fabrica e estoca. Olha lá, classes provedoras. Então, ó, de que adiantaria ter um produto e sua quantidade, sendo que eu não sei onde esses produtos estão alocados, né? Então, o que a gente pode dizer aqui? Que a classe produto base ela é provedora. De que ela provê? Ela provê os produtos que a empresa fabrica. A classe estoque é provedora do quê? Do local, né? Então tá aqui, tá provendo o local. Coloquei a situação aqui porque é importante para você sempre fazer esse tipo de analogia, né? Então se a gente colocar aqui, ó, situação é provedora da classe local. E produto base ficou solto aqui, ó, a interrogação. Tá faltando alguma coisa aqui no meio, né? Então provavelmente, né, o que vai acontecer? Olha o exemplo. Essa classe que está faltando aqui, ó, ela é a classe que eu vou chamar ela de receptora. Por quê? Porque olha só, são classes que sem as classes provedoras, né, ou seja, as classes receptoras, elas não servem para nada se ela não tiver o quê? As classes provedoras. Né? Por outro lado, elas são classes fundamentais para que o negócio funcione da maneira que a gente precisa. Então, você vê, solto assim, ó, né? Ninguém serve para nada, né? Só serve para guardar local, só serve para guardar a situação, só serve para guardar os produtos que a empresa fabrica. Agora, quando eu coloco a classe principal, ou seja, a classe receptora, aí sim eu consigo ter um conjunto da obra, né, funcionando de maneira da maneira que a gente precisa. Então veja só, ó, eu tenho produto base, o produto base compõe um produto, certo? O local agrega produto e a situação agrega produto. Então, agora eu consigo fazer isso aqui, ó, né? Um produto, que é a classe receptora, é formado por um e somente um produto base, né? Somente um local. A classe situação existe para dizer que o produto ou local estão ativos, inativos e excluídos, né? Tanto é que ela agrega aqui
no local e agrega também a produto, certo? Então vamos usar um exemplo clássico aí, né? Podemos dizer então que o produto base álcool gel, né? Tá na moda aí esse negócio de álcool gel, pode estar nos estoques Caxias, Ribeirão e Moema, com as respectivas quantidades, né? 10, 20 e 45. E desta forma podemos ter um total, né? Então veja só, perceba que a empresa vende álcool gel. Esse mesmo álcool gel ele está no estoque Caxias, no estoque Ribeirão e no estoque Moema. Agora olha aqui, ó. Perceba então como que a coisa está distribuída no mundo real do nosso exemplo, né? E o que a gente está provendo de solução. Então eu tenho 10 álcool gel em Ribeirão, 20 em Moema, 45 em Caxias, total 75. O cliente liga então lá para o vendedor e fala: você teria 50 álcool gel? O que o vendedor vai fazer? Ele vai procurar no sistema lá por álcool gel, que vem do que? Dos produtos base. Então, se a gente pegasse a aula aí de programação, essa caixinha aqui ia mostrar quais produtos, os produtos que a empresa fabrica. Então tá lá, ele escolhe o produto e dá lá consultar. O que o sistema mostra? Mostra para ele que no estoque Ribeirão tem 10, no Moema tem 20 e no Caxias tem 45, total de 75. O que ele responde para o cliente? Ele responde para o cliente que ele tem. Agora, além dessas informações, o que a gente poderia ainda mostrar para o cliente, né? A gente mostrar para o cliente não, mostrar para o vendedor, passar essa informação para o cliente, que seria ficaria bem mais elegante a solução. Perceba que quando a gente fez aqui o conjunto das classes, eu coloquei dois atributos aqui, ó, latitude e longitude. Por quê? Porque se você está usando alguma coisa ligada a mapeamento, né, tem lá tá usando o Google para te dar essas informações, por exemplo, você lança a latitude e a longitude do cliente e manda a latitude e a longitude dos estoques que você vai querer retirar esses produtos. Então, obviamente que você vai ter uma distância. Se você tem a distância, você tem o tempo de preparação, de colocar esses produtos aí no romaneio, né, para que eles cheguem até o cliente, e você tem a distância. E aí você pode fazer o quê? O cálculo desse tempo e passar para o cliente uma informação precisa. Olha, eu tenho esses 50 produtos e se você comprar hoje comigo, eles vão chegar, sei lá, até em 2 dias úteis. Tá certo? Agora, por outro lado, se ele entra aqui álcool gel e não dá a quantidade que o cliente pediu, o que vai acontecer? Ele já não consegue, ele vai conseguir dar uma informação, olha, 50 eu não tenho, mas tenho 30. Posso te vender esses 30 e mandar fabricar os outros 20? Aí vai ter que dar um outro tipo de informação para o cara, falar para ele que demora X tempo para produzir e etc e tal, mas 30 você já tem, né? Então você não vai passar apertado no sentido de não dar informação para o cliente, né? E com isso você vai ganhar tempo. Então perceba que a solução que a gente fez, ela é uma solução que talvez na hora que você vai fazer, você acaba não pensando nisso. Você não acaba pensando nessa articulação, né? Por exemplo, aqui, ó, produto. Geralmente o pessoal põe lá produto. Produto, aí põe descrição, né? Código, tudo aqui em produto. Mas na verdade, eu tenho que saber onde aquele produto está, né? Então você imagina, por exemplo, uma Amazon da vida, né? Ela tem lá o produto base que ela vende. Sei lá, ela vende, cadeira de praia, né? Ela vende cadeira de praia
essa cadeira de praia está onde? Pode estar no vendedor A, no vendedor B, no vendedor C, no vendedor que ela mesmo faz, né? Vendido e entregue por ela mesmo, né? Então, perceba que a classe produto ela toma uma outra, ela fica mais articulada, né? Ou seja, eu consigo agora dar a informação precisa para o cliente. Ele pergunta, por exemplo, se você faz uma única classe aqui, você chega para o cara e fala assim, olha, você tem álcool gel? Tem. Quanto? 75. Mas você não sabe aonde ele está, né? Aonde que está e em qual estoque que está, tá certo? Então isso daí é importante que você leve em consideração na hora que você está fazendo o seu projeto. E aí você ganha articulação, né? E consegue gerenciar melhor isso daí, tá? Bom, então o que a gente consegue tirar de proveito disso tudo que eu falei, né? Que o importante é visualizar o processo como um todo e explorar as técnicas de descobrimento das classes. Ou seja, se você seguiu, né, a rota, né, correta até você eleger as suas classes, você provavelmente vai ter um conjunto de classes razoável. Então, com esse conjunto de classes razoável, agora você tem que fazer com que essas classes elas conversem entre si. Então, quem é provedora e quem é receptora, né? Por quê? Porque você precisa ter uma classe receptora altamente articulável, né? Muita gente acaba não fazendo isso, daí acaba se perdendo na análise, né? Então, somente a partir do modelo, né? Você vê que eu fiz o modelo de classes, né? Justifiquei o modelo de classes aqui, ó, dei um exemplo aqui, né? Ou seja, se o cliente está comprando a solução da minha empresa, eu vou demonstrar para ele dessa maneira. Eu vou falar para ele, ó, tá vendo isso daqui, ó? Isso aqui é o teu mundo real e esse daqui é o processo informatizado. Então, quando você fez o diagrama de atividades, você demonstrou para o cliente como que você enxerga o processo dele. Ele valida. A partir do diagrama de classe, o que você faz? Elege as classes e seus atributos. Faz a decomposição dessas classes, né? Acaba elegendo outras subclasses. Depois você vai fazer o quê? Classes provedoras, classes receptoras. Pode ser que você encontre mais classes aí, tá certo? E aí você tem que testar o modelo. Será que o modelo que eu fiz de classe consegue contemplar aquilo que o cliente precisa, né? Então aí é o grande obstáculo de qualquer analista é exatamente ter esse timing aí de quando que eu posso falar para ele para o meu cliente que eu tenho uma solução e se a minha solução é uma solução embrionária ou se a minha solução é uma solução já completa ou se a minha solução está complexa demais, né? Ou seja, enfeitei muito o pavão e não consegui resolver o problema. Então eu tenho que resolver o problema de forma otimizada, tenho que justificar como que eu resolvi aquele problema através do modelo de classes. Ou seja, qualquer pergunta que o cara fizer, o meu modelo de classe tem que responder. Por exemplo, eu quero saber onde está determinado produto. Eu sei que em produto, né, esse produto aqui, ele tem local. Qual local que ele pode estar? Ele tem um local aqui. Nesse local tem endereço do local. Aí você vai usar aquela técnica lá do 5W2H, né? Quem, quando, onde, porquê, como, né? Quanto. Você vai ter que colocar tudo isso daí para você ter o grau de certeza de que você não deixou nenhuma brecha, né? Se ele falar para você assim, eu gostaria de saber
eu tenho um relatório de todos os meus produtos, as suas quantidades e onde esses produtos estão. Também consigo falar. Ah, eu quero saber quais são os produtos que estão cancelados, mas eu ainda tenho estoque, por exemplo. Que seria uma coisa medonha, né? Imagina, alguém foi lá e excluiu aquele produto eu não vendo mais, mas eu tenho estoque parado daquele produto. Pensou o prejuízo que isso aí vai dar? Então também tenho que prover esse tipo de informação, né? Bom, então quando você não faz o modelo de classe e você testa ele, o que geralmente você vai gerar no momento em que você for implementar, que você for programar isso tudo? Você vai começar a implementar, aí você não testou o modelo, você não justificou o modelo, aí você começa a programar, vai programando, chega uma hora que acontece o quê? Você percebe uma brecha. Percebeu a brecha, o que você vai ter que fazer? Vai ter que retrabalhar tudo aquilo que você programou. Ou seja, isso daí vai deixar o seu programador nervoso. Tomara que seja você o programador, porque aí assim você fica nervoso e beleza, né? Agora, se não for você, for uma equipe técnica, o que vai acontecer? Você vai deixar o cara nervoso, porque ele está fazendo um retrabalho, ele vai falar que você é incompetente, não conseguiu, não sabe como é que as coisas funcionam e acaba pedindo para fazer. E aí você tendo retrabalho, você tem desmotivação, perde tempo, né? Ou seja, você está no contrafluxo aí de tudo que a gente está falando, né? Bom, então eu sugiro para vocês fazerem uma tarefa, né? No caso aí do projeto integrado que vocês estão fazendo. Seria interessante você fazer esse raciocínio, chegar e elencar, né, no seu modelo ali quais são as classes que você elegeu que são provedoras e quais são as classes que são receptoras e justificar por que você elegeu essas classes. Eu acho que quando você fizer esse exercício, você vai perceber que quando você conversar com o seu modelo, como eu fiz aqui nesse vídeo, você vai perceber que você pode prever erros, né, que você pode estar cometendo e às vezes até ter uma solução melhor para um problema, articular melhor esse problema e dar uma solução mais completa aí para o seu sistema. Tá certo, pessoal? Então, é isso daí. Vamos em frente. Bom, pessoal, antes de encerrar aí, mais um recadinho aí para vocês. Eu sempre comento nas aulas, né, das ferramentas Case, né? Sempre falo do Visual Paradigm, que é esse daqui. Estou usando uma cópia aqui de Evaluation, né? Então eu vou tentar mostrar aqui para você uma coisa bem bacana, né? Que é isso daqui, ó. Eu estou na ferramenta, meu diagrama está aqui, né? Vou clicar aqui em Code, ó. Posso clicar aqui, ó, Generate Java Code. Eu vou escolher aqui uma pasta. Vou colocar nessa pasta aqui, ó. Certo? E vou pedir para ele gerar o código para mim, ó. Vou clicar aqui, ó. Nessa versão aqui eu posso gerar em C++ ou em Java, né? Vou gerar em Java, dar OK aqui, ó. Se eu for lá na pastinha lá do projeto, aí as classes todas montadas aqui. E olha que mais interessante, né? Se eu chegar aqui e olhar a classe produto, que é a nossa classe receptora, né? Olha lá, ela tem já os tipos aqui, né? A parte da modelagem. Então agora era só o cara clicar aí e fazer o quê? Fazer os gets e set e construtor. Então você percebe que até nessa parte você tem esse ganho aí, tá certo? Quando você faz um modelo perfeito, né? Um modelo não perfeito, né? Porque perfeito não dá pra gente fazer, mas um modelo ideal, um modelo coeso, né? Que consegue chegar ao ponto de gerar o código dessa maneira, tá certo? Então só mais esse adendo que eu queria mostrar, né? Essa ferramenta também é capaz de gerar
código de banco de dados, né? Eu posso publicar o meu projeto, né? Então a ideia dessa ferramenta ela ter essa gama de produtividade para você conseguir, né, fazer o seu projeto de maneira bem bacana, né, rápida, né, sem ficar perdendo tempo, fazendo um monte de coisa. Então olha que bacana, eu vou gerar isso aqui só para teste, né? Então vou clicar aqui, ó, vai gerar nesse diretório aqui, ó. Ok, olha lá. Ele gerou, já tinha uns diagramas aqui também que eu tinha feito para as outras aulas, né? Olha lá, aquilo que eu tinha falado para vocês, ele já gera um HTML. E aí você consegue aqui, ó, caso de uso, tá vendo? Diagrama, olha lá, diagrama, estou usando versão de, olha lá, local class, ó, ele vai marcando a classe, tá vendo? Então você consegue criar os diagramas, ó, diagrama de atividades, ó. Tá vendo? Ele marca tudo para você, fala tudo o que você precisa, ó. Pedido de venda, né? Diagrama de classes, olha lá. Certo? Bom, pessoal, espero ter agregado algum valor aí para vocês. E agora sim, vamos em frente e até a próxima aula.